Oi, pessoal, gracinhas da Tati, tudo bem? Bom, ontem eu gravei um vídeo que eu postei hoje sobre a minha história, né? De chama gêmea. E eu vi lá alguns comentários, né, de pessoas que tiveram mais ou menos a mesma dinâmica, né? Todas as dinâmicas são bem parecidas de jornada de chama gêmea. E aí eu vou pedir para vocês me prometerem que se a sua chama gêmea, se a sua outra parte de alma retornar para você, vocês me avisam. Vocês escrevam aí em qualquer comentário que ela voltou. Se a minha voltar, eu vou falar, obviamente, né? Mas, bom, eu acho que o que faltou nisso tudo, né? Na história de ontem, foi o mais importante, que é que tipo de cura que eu fiz que pode ajudar vocês aí, né? Então, assim, quando aconteceu o afastamento, naquela véspera de Natal que eu falei pra vocês, eu comecei a analisar por que aquilo tava me causando tanta dor, né? E aí eu comecei a me causava dor, me causava muita confusão mental, assim, eu ficava muito confusa com o que eu tava sentindo e por que eu tava sentindo aquilo tudo, né? Obviamente, gente, que um rompimento de um relacionamento, eu tenho 46 anos, já tive vários rompimentos de relacionamento, eu já tive, tipo, isso pra mim não é novidade. Então, pô, eu tive uma relação com ele casual de 6 meses, né? E não é normal eu me sentir dessa forma, né? Então, me causar tanta dor. E aí eu fui em busca de respostas, né? Fui em busca de respostas através dos canais de tarô. Foi aí que eu descobri que era chama gêmea, tá? Os canais de tarô, eles me ajudaram muito. O primeiro canal que eu peguei para assistir, que me ajudou muito, foi a da Lutomish, do Em Voga. E teve um momento que ela falou sobre eu precisar curar um abandono de infância referente à minha mãe. E naquele momento que ela falou aquilo, eu lembrei de um fato que aconteceu quando eu tinha em torno de uns 3 anos de idade. Mas eu lembrei com detalhes, gente. Eu lembrei, assim, é uma memória que eu não tinha. Ela veio na hora. Eu lembrei com detalhes. E a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar essa memória, que é uma memória de abandono. Então, em cima dessa memória, eu fiz hipnose para voltar nessa memória de abandono e ressignificar essa memória. Depois, eu fiz uma constelação familiar e constelei a rejeição. Porque assim, né? Eu tive problemas de rejeição e abandono tanto de pai quanto de mãe. Né? Falta de um dos dois. Mas assim, na verdade, isso foi uma percepção da minha criança interior, da minha criança ferida. Né? A verdade mesmo não foi essa. Mas a minha criança interior entendeu dessa forma. Entendeu que minha mãe me abandonava e que meu pai me rejeitava. Então eu fui buscar a cura disso. Isso daí eu já sabia que eu tinha que trabalhar, já trabalhei várias vezes sobre. Já fiz outras curas sobre isso, tá? E quando me veio essa dor, quando o gêmeo fez o afastamento, né? Ele reproduziu a mesma cena que eu lembrei com a minha mãe. Então foi por isso que causou tanta dor,
né? Porque na verdade ele causou a dor que eu estava sentindo não era da atitude dele, e sim daquele momento de abandono da minha mãe lá de trás. Então eu fiz a ressignificação disso pela hipnose, né? Eu fiz uma regressão para aquele momento e ressignifiquei. Fiz a constelação de rejeição, eu rejeitei, eu constelei a rejeição. E fiz o EMDR, que é uma técnica sensorial, onde você muda a percepção do emocional da criança para o racional do adulto. E assim, fantástica essa técnica também, tá? Fora isso, eu fiz também psicoterapia com uma psicanalista, mãe de uma taróloga, aquela taróloga do canal Meditação e Tarô, esqueci o nome dela, a Nick do Meditação e Tarô. Eu fiz terapia com a mãe dela, que ela é psicanalista. E ela me ajudou bastante também no período, tá, da noite escura da alma. E fora minhas autorreflexões, meditações e tudo mais para saber o que estava acontecendo, né? Então eu cheguei à conclusão de que a chama gêmea, a sua outra parte, ela é a sua sombra e você é a sombra dela, né? Então você vê todas as partes que você não gosta de você nela, e ela vê todas as partes que ela não gosta nela em você. E isso faz com que a gente tenha essa... A gente se repele, né? Em um determinado momento. O que eu notei durante a conexão, né? Eu notei, assim, uma certa insegurança dele, insegurança de se sentir merecedor de ter uma relação de valor, assim, né? Senti ele agindo com muito ego, muito orgulho, né? Teimosia, fazendo só o que ele quer mesmo, assim, não mudando a regrinha da cabeça. Houve também uma terceira energia no meio da relação, que é uma energia de ex, tá? Não sei o que aconteceu, se voltou, se não voltou, se foi uma questão de partilha de bens, não sei o que aconteceu em relação a isso. A relação toda foi muito misteriosa para mim, porque ele era fechado e eu não queria invadir a privacidade dele, então eu não perguntava, mesmo porque ele sabia que eu era psicóloga, então o ato de perguntar, ele já ficava achando que eu estava analisando ele. Ele falou várias vezes para mim, para eu não analisar ele. Então eu não perguntava. Então muitas coisas eu não fiquei sabendo. Então foi muito assim, tudo foi muito misterioso, que me deixava muito confusa. Porque eu sou uma investigadora, né? Então, para mim, ficar sem respostas é muito complicado. Então, assim, basicamente, o que você tem que curar dentro de você são as questões de infância, de rejeição e abandono, né? Que trazem o quê? Dependência emocional, né? Quando a gente é criança, a gente é o quê? A gente é dependente. Então, quando se passa de criança para a vida adulta, essa dependência, ela fica pendente. É tipo, você não amadurece enquanto você não curar essa criança que ficou ferida lá atrás, tá? Então, é basicamente isso. A relação tem um espelhamento, então provavelmente ele tem questões desse tipo também, né? Porém, você tem que fazer a sua parte e ele tem que fazer a dele. Então, assim, a parte yin da relação, a parte que é mais desenvolvida espiritualmente, mais desenvolvida de consciência, né? Ela é a líder
da relação. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai estar sempre à frente dele. E a sua evolução vai ajudar a evolução dele, porque vocês são a mesma alma. Então, você evoluindo a sua parte, automaticamente ajuda a parte dele a evoluir também. Quanto mais você vai atrás da sua chama gêmea, pior é. Então, assim, e quanto mais você soltar a situação, melhor é. Então, qual é o foco? No momento do afastamento, o foco tem que ser em você. Você tem que soltar a situação e focar nas suas curas de infância, focar a dependência emocional e essa criança ferida, ela faz com que a gente tenha as inseguranças, os medos, ciúmes, possessividade e dependência emocional. Então, quando você faz essas curas, você está curando essas partes de insegurança, de medo, de ciúme, de possessividade, dependência emocional e automaticamente construindo o seu amor próprio. Então, quando você começa a construir o seu amor próprio ali, é quando você consegue fazer a segunda suspensão, o segundo afastamento. Então, quando você consegue fazer o segundo afastamento, é que você está montada no seu amor próprio. Você já entendeu que se essa conexão é realmente para você viver, ela vai voltar. Não adianta ir atrás, não adianta forçar nada, não adianta querer controlar a situação, ela vai voltar. Se for para voltar, certo? Todos os acompanhamentos que eu tô fazendo de chama gêmea, por enquanto, não houve volta, tá? Eu conheci um casal de chama gêmea, uma paciente minha é chama gêmea, que estão unidos, tá? Há 25 anos eles estão juntos, né? Eles são totalmente diferentes, têm diferença de idade, teve dois afastamentos, todo aquele processo, né? E eles estão juntos até hoje, tiveram uma filha e tal. E então esse é o único casal que eu conheço de chama gêmea que ficaram juntos. O restante, tudo tá em fase de afastamento. Teve um que teve o primeiro afastamento, e aí ele procurou ela. Foi isso? Ele foi atrás dela. Teve esse casal, gente. Teve esse casal. Teve esse casal, é verdade. Eles tiveram os 2 afastamentos e ele foi procurar ela, e aí eles vieram para terapia. Porque ainda tava dando alguns conflitos de personalidade, né? Um a sombra do outro, então ela não tava aceitando as diferenças com ele e tal. Enfim, acho que esse foi o único casal que eu vi se juntar. Não sei nem se permaneceram, não tive notícias mais deles. Uma outra coisa que aconteceu também em clínica foi eu atender 1, 2, 3 pessoas que tiveram encontro com chama gêmea há muito tempo atrás. Uma há 13 anos atrás, uma há 9 anos atrás e a outra há quanto tempo que ela tá longe? Acho que uns 20 anos, gente. Por aí. E não houve o retorno, tá? Então, por isso que eu tenho minhas dúvidas se a chama volta mesmo. Apesar de a gente ver nas cartas que tá em fase de cura, tá em fase de amadurecimento, né? Existe fatores kármicos envolvendo terceiros que enquanto o ciclo não fechar, a pessoa não volta. E é uma questão de livre-arbítrio do outro, né? Que tá com a ligação com essa terceira energia, né? Eu resolvi falar sobre a terceira energia hoje
porque uma música ficou na minha cabeça, agora eu não vou lembrar, acho que é Medo Bobo, acho que é daquela moça que faleceu. Não, não é daquela moça que faleceu, não, é da Maiara e... Tô vendo aqui no computador. Maiara e Maraísa. Tô uma semana com essa música na cabeça e eu não quero ser uma daquelas tarólogas que fica cantando, mas não tem jeito, o negócio vem na cabeça e quando você não faz, ela não sai, né? Então, pra quem quiser ouvir, é Medo Bobo, o nome da música. Que mais? Então, é basicamente isso aí. Foram 6 meses de autoconhecimento. Hoje eu tô, assim, bem na paz, porque antes eu tava bem ruim, assim, eu desenvolvi uma ansiedade muito grande, ainda tô um pouco ansiosa. Desenvolvi depressão, desenvolvi ansiedade nesses 6 meses. E muita confusão mental. Espiritualmente, muito bem lembrado, espiritualmente, vamos falar de energias, né? Então eu sentia muito a conexão com ele, muito, tipo assim, ele tava afastado, ele tava longe, mas o tempo inteiro eu sentia a energia do cara. Eu sentia o cheiro dele aparecer no meio do meu consultório, eu sentia, assim, acordava com ele na cabeça, dormia com ele na cabeça, sonhava com ele. Tinha também sonhos lúcidos, assim, muito reais, muito reais. Eu acordava passando mal. Então, assim, isso só foi suavizar quando eu fiz a segunda suspensão aí, o segundo afastamento, e me afastei. Porque eu já estava em um estado emocional muito cansada, muito cansada, mentalmente falando, eu estava muito cansada. E eu só consegui descansar quando eu me afastei, tá? Então, o afastamento, se você tá se sentindo cansada mentalmente, você tem que se afastar, tá? Se você tá no primeiro afastamento e tá se sentindo cansada, tá na hora de se afastar totalmente, totalmente. Porque quanto mais você fica nessa conexão, mais sofrimento vai trazer, mais cansaço vai trazer. Não adianta ficar na conexão assim, não, tá? Que mais? Eu tive muita revolta também com a espiritualidade, porque, como eu falei pra vocês, eu sou muito espiritual. E eu tenho uma fé muito grande nos que me acompanham, né? E eu tenho uma proteção de uma deusa da Wicca que chama Lilith. E a gente tinha um combinado de que ela ia me proteger no sentido de não deixar ficar na minha vida homens que me fizessem sofrer. E isso estava correndo muito bem nos últimos 8 anos. Então eu tinha total confiança nela, que o cara que fosse me fazer sofrer não ia ficar na minha vida, ele ia sair. E aí eu deixava o negócio na mão dela. O cara que não voltava era um cara que não servia pra mim, né? E aí, gente, quando isso aconteceu, que o cara não saiu da minha vida, não saiu da minha cabeça, não saiu de nada, né? Eu fiquei muito brava com a espiritualidade, muito brava. Eu fiquei brava porque eu sempre fui tinha muita fé neles. Eu sempre deixei em dia as minhas curas. Eu faço um trabalho de ajudar outras pessoas, né, a desenvolver a consciência. Então, assim, eu vivo para eles, entendeu? Eu me sinto uma trabalhadora deles, para eles, em função de um todo. E eu achava que o mínimo que eu merecia era a minha conexão, que eu estava esperando há muitos anos. Entende? Que eu estava me preparando para isso. Então eu tive muita revolta com a espiritualidade. Eu guardei todos os meus altares. Eu briguei mesmo. O meu gato.
Eu briguei mesmo com tudo e ainda me sinto injustiçada, né? Que é uma das 5 dores da alma, né? Uma das 5 feridas emocionais, que é a injustiça, né? Me sinto assim. E ainda me sinto um pouco assim, porque eu não tive justiça divina. Foi uma relação que teve mais entrega minha do que dele. Eu sei que a lição foi exatamente essa, né? De você não entregar mais do que te entregam, né? A reciprocidade tem que estar sempre alerta a isso, gente. A reciprocidade, o amor próprio, a se valorizar, a se priorizar, não deixar de fazer suas coisas por causa do outro, a não se anular por causa do outro, enfim, todas essas coisas, né? Eu entendi. Eu não me anulei por causa dele. Eu continuei fazendo minhas coisas. Mas quando ele fez o primeiro afastamento, eu perdi a vontade de fazer tudo. Tudo que eu tava fazendo por mim. Então eu tive que me alimentar tudo de novo, assim, todo um trabalho de anos trabalhando o meu feminino, o meu amor próprio, a minha valorização. Naquele momento que ele fez o primeiro afastamento, foi tudo por água abaixo. Eu me senti assim, sabe? Cocô do cavalo do bandido. Tive que fazer tudo de novo, um trabalho de amor próprio, um trabalho de valorização. Eu fiquei pensando assim, então eu fiz um trabalho muito ruim para um afastamento me provocar isso, um rompimento de uma relação de 6 meses me provocar isso. Então eu ficava muito conflituosa nisso tudo, né? Porque eu já era muito consciente de tudo sobre mim, sobre as coisas. Então eu não aceitava, né? Enfim. E aí, tô falando tudo isso para ver se eu ajudo, se eu tenho uma forma de ajudar vocês, né, a fazer as curas de vocês. Porque não é só você ficar aí esperando. Aliás, não tem que ficar esperando, né? Porque você não sabe se vai voltar mesmo. No nosso coração, no nosso íntimo, né? Lá naquela intuiçãozinha do terceiro olho, você sabe que vai voltar. Mas, gente, ele pode voltar daqui a 10 anos, ele pode voltar daqui a 15 anos, você vai ficar esperando? Não vai. Né? Mesmo porque se você ficar esperando, ele não volta. Quanto mais você fica presa na relação de conexão, de chama gêmea, mais distante ele vai estar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se nutrir e viver a sua vida, fazer os seus projetos, cuidar do seu corpinho, cuidar da sua saúde, sei lá, fazer curso, sair, conhecer pessoas. Não tem que ficar esperando isso acontecer, tá? Senão você bloqueia a sua manifestação aí, beleza? Solta. Bom, tiragem de hoje já saiu 8 de copas, rei de ouros, o carro e o pajem de copas, ó. Já virou um rei que quer oferecer a sua copinha, né? Teve momentos aí de... Nossa, quanta carta! Teve momentos aí que ele virou as costas, né? Ó que sai. Peraí que eu já falo desse fato. Então, saiu o 9 de espadas, 9 de copas, a sacerdotisa, 3 de ouros e o imperador. Fundo do maço, a carta que eu mais gosto delas. O julgamento. O julgamento, que é o retorno
torno dos mortos aí, né? Dos falecidos, dos que foram voltando, né? Os que foram, que voltam. Saiu o As de Copas, transbordar de amor, o início amoroso, muito bom também. Saiu o Sete de Ouros, né? Você plantou a sementinha e ela brotou, certo? Por isso que ele tá voltando. Plantou a sementinha, brotou e tá voltando, certo? Muito bom, muito bom. Eu vou baixar a câmera para vocês verem a tiragem, né? Então, assim, eu sempre vejo muito positivo as nossas tiragens, né? O que eu não vejo positivo é a lentidão das coisas, né? Me parece que tudo é muito lento, né? Todo o processo de cura dele é lento, né? E aí a gente tem que olhar para nós e ver se a gente não tá, se a gente não estagnou no processo de cura da gente, né? Se a gente realmente está fazendo esse processo de cura ou se tá fugindo da situação. Tipo assim, ai, tá muito difícil, não quero mais brincar disso. Mas compreenda que o seu processo de cura é para você, não para ele, para você. Para você não ter mais essas angústias, para você não repetir padrões, sabe? Para você conseguir manifestar o que você quer na sua vida. Beleza? É para isso. Tá? Vou baixar para vocês verem. Meu gatinho tá aqui, ó, do meu ladinho. Pra ver só o rabinho dele. Eu vou pegar o tarozinho do hoje. E vamos ver o que sai. Bom, aqui saiu uma carta de movimento que é o carro, né? Então, saiu 8 de copas, embaixo do 8 de copas, 9 de espadas, que é aquela carta que fala sobre você tá preso a medos, né? Então ele virou as costas para o que ele sentia por causa de medos, tá? Ele já tá como um rei de ouros, né? Um rei que oferece estrutura, que oferece solidez, né? O carro mostrando movimento, né? E é um movimento sim, porque é o pajem, né? O pajem é o mensageiro. Então ele vai procurar. Isso é certo, ele vai procurar. Houve algumas coisas ocultas, né? E ele tem aquela personalidade super legal do imperador, né? Falo super legal, porque eu não gosto de dar nomes negativos para as coisas, mas para quem acompanha a Lavanda Tarô, a Marcela, ela é muito engraçada falando sobre o imperador, porque, né, ela não gosta muito do imperador. Porque ele é uma pessoa teimosa, ele é uma pessoa orgulhosa, que faz só o que ele quer, mas é também uma pessoa que dá estrutura, né? Uma pessoa controladora. Três de copas, celebração. Alguns consideram essa carta... Opa, muita carta, não vou aceitar não. Consideram essa carta uma carta... Ai, agora eu tô entendendo.
uma carta de triângulo, né? A gente falou de triângulo amoroso, né? Falou de uma terceira energia. Opa! E tem uma terceira energia aqui saindo. Só que, meu, ele tá deixando essa energia, essa terceira energia, tá? Ó, o carro e os amantes são duas cartas de dúvida, né? E aparece a sacerdotisa no meio, né? Que fala sobre a ocultação dessa informação. Só que aqui saiu o 8 de copas de novo aqui embaixo, né? Deixando ir essa energia aqui de 3 de copas, que é a energia do triângulo, tá? Ele deixando sair os amantes, né? Aqui debaixo da sacerdotisa. Então, olha só que perfeito, né? Aqui diz que ele tá deixando essa terceira energia para ele ter o 9 de copas dele, a paz interior sozinho, neste primeiro momento, tá? Lá em cima diz que vai te procurar. Vai te procurar, tá falando ali. Quarta carta e última. Peraí. Aqui saiu de novo o 3 de ouros. Olha só, cartas repetidas, 8 de copas e 3 de ouros. E 3 de copas, né? Assim, né? Tem mesmo uma energia triangular aqui, né? Porque saiu 3 cartas de 3, né? 2 3 de ouros e uma 3 de copas. Só que... aqui também saiu o As de Paus, né? Que é uma carta de movimento e uma carta de inícios, né? A carta 3 de ouros pro Osho é a orientação. Então, é como se ele deixasse essa energia aqui de dúvida, deixasse essa energia de triângulo, tá? E iniciasse, porque saiu a carta 1. Ai. Saiu a carta 1, iniciasse a carta 1 e o As de Paus, iniciasse com uma nova orientação, um novo começo, tá? Então, é como se ele deixasse essa energia de 3 de energia triangular para ele fazer um início diferente, né? Um início diferente. Enfim. Bom, e essa carta 1 também significa que é o mago, né? É o mago. É o que faz e acontece, né? Acontece o início aqui. Eu enxergo muito essa carta de 3 de ouros, né? Como uma carta que é uma carta de orientação, como uma carta de orientação espiritual, como uma ajuda de mentores, né? Você pode ver que essa carta ela é meio angelical, tá vendo? Tem asas e tal. E eu considero muito isso no 3 de ouros, tá? Como se ela fosse orientada pelos mentores, ela tá tendo ajuda, né? Para chegar nesse novo início, ok? Então, não tem como falar que não vai ter inícios, né? Aqui saiu o As de Copas e o julgamento. Aqui saiu o As de Paus, né? A primeira carta, que
manifestando esse início, né? E orientação espiritual. Aqui saiu o carro e o pajem juntos, que é procurando. Vai procurar. Tá? E aqui deixando a terceira energia. Já era. Ele tá deixando essa terceira energia. Para trás, pro passado. Caiu o 5 de copas. Deixando o passado ir. Embora. Beleza? Vamos ver o que sai aqui nas cartinhas da Maria Padilha. Eu assisto um cara de um canal também chamado Cartas de Maria Padilha. Esqueci o nome dele, mas ele é tão bonito, aquele homem. Ele é muito bonito e ele faz uma leitura legal também. Cartas de Maria Padilha. A Ilumina, que assiste ele, também gosta dele. Vocês viram que eu assisto bastante canal, né? Eu fiz uma pesquisa bem grandona, bem ampla, antes de abrir esse canal aqui. Theo, não. Não, Theo. Aqui não. Aqui não, Theo. Espiritualidade maior, o que eu tinha falado, né? Espiritualidade maior, ajudando na teimosia desse imperador aqui. Olha só que bonitinho. Então, todas as tiragens dão esse retorno. Aqui é mais do que certo o retorno. Mais do que certo. Muitas cartas de retorno, de procura. Só faltou o 8 de paus aqui, né? Pra ser bem... Última carta que eu vou tirar aqui. Alegrias e comemorações. Tá? Uma separação ficando distante. Vitória. Fundo do maço. É uma separação ficando distante. Que saiu a distância aqui. Pela porta da rua. A separação ficando distante. Conselho dos anjos. Eu não sei se eu falei tudo sobre as curas. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo no próximo vídeo, tá? Que eu vou esquecendo, né? De falar e depois eu lembro. Vamos ver o que os anjos falam pra gente. Arcanjo Miguel. Você está protegido. Estou protegendo você contra energias inferiores e protegendo você, seus entes queridos e o seu lar. Arcanjo Jeremiel. Nossa, esse daqui eu nunca tirei. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Então, aqui é bem claro, olha só essa imagem. É bem claro a ajuda, né, espiritual dentro dessa relação aqui, dessa união. Muito claro isso. Olha o Arcanjo Miguel com o seu manto violeta. Né, ajudando também. E aqui, debaixo do maço, nada mais, nada menos que o Arcanjo Metatron. E aquele símbolo que uma das nossas inscritas aí falou que é o símbolo dele, né? Do Arcanjo Metatron. Limpeza de chakras. Chame-me para limpar e abrir seus chakras usando formas geométricas sagradas. Então, essa é a forma geométrica dele. Tem uma meditação que você faz, se você tiver como fazer, você imprime esse símbolo aqui, ó, ou
Se você tiver como colocar ele em uma televisão, mas o melhor é sem eletricidade, né? O melhor seria o desenho mesmo desse símbolo. E você coloca ele numa altura que esse pontinho aqui do meio fique no seu terceiro olho. Você vai sentar, né, na frente, então você vai pôr ele aqui na frente, e vai colocar esse pontinho aqui no meio do seu terceiro olho, assim, na mesma direção. Deixa pra vocês me verem. Na mesma direção do seu terceiro olho, entendeu? E aí você vai sentar confortavelmente e tal, e vai colocar a imagem na mesma direção do seu terceiro olho e vai olhar para esta bolinha. E vai ficar olhando, tá? Se você quiser colocar um mantra, do mantra do Ajna, que é o terceiro olho, é o Om. Então você pode fazer o Om olhando para isso aqui, para purificar a sua parte energética aí dos chakras, tá? Do seu canal central, o Sushumna, né? Você faz uma limpeza nisso daí. Ele provavelmente deve também melhorar seu poder de manifestação. O poder de manifestação está no pensamento, que é o Ajna que lidera, né? É o terceiro olho. Então seria bom, né? Eu ensinei um dia desses aí a meditação com a cor violeta, né? E agora eu tô ensinando com a geometria sagrada, que é esse símbolo, tá? Veio agora, tá, gente? É espiritualidade falando. Eu vou falando, mas é sempre eles que me falam. Tem que falar. É que eu não falo, né? Mas até as minhas postagens de Instagram não sou eu que escrevo. A maioria ali é canalização. É que eu não falo que é canalização, porque muitas pessoas que me acompanham no Instagram são pessoas que não têm muito contato com a espiritualidade. Algumas têm, outras não. E se eu falo que é canalização, eu tenho muita gente crente, sabe? Que eu atendo aqui em Cotia, então não dá pra nesse momento fazer isso, né? Uma hora eu assumo isso, mas eu ainda não tô preparada pra assumir. Isso daí. Né? Então eu não falo que é canalização, mas é canalização, tá? Tudo que eu escrevo ali é canalização. O que eu falo pra vocês aqui também. Né? As meditações, elas vêm na hora pra eu falar pra vocês, tá? E é isso, gracinhas. Outra conexão que vai procurar. Alguém perguntou, vai ser rápido? Vai. Antes do Natal. Tá? Se acontecer, volta em qualquer vídeo, qualquer um, não precisa ser esse. Coloca lá nos comentários. Não esquece de colocar lá nos comentários. Minha chama voltou. Tá? Me falem. Pra gente ter uma luz no fim do túnel, uma esperança. Pra ter uma confirmação que o que a gente sente aqui dentro é realmente o que vai acontecer. Porque a gente sente, né? Quem sabe que tá aí numa jornada de chama gêmea sente que vai voltar, né? Você não deixa de sentir a conexão, né? É algo que fica sempre presente, né? Uma outra coisa que eu queria falar, né? Alguns canais que eu assisto falam muito de 99% das conexões não são de jornada de chama gêmea. Gente, como diferenciar, né, a jornada de chama gêmea com um relacionamento tóxico, né? Eu acho que eu vou falar isso no próximo vídeo, que é um assunto mais extenso, né? Já estamos a 45 minutos. Então, no próximo vídeo eu falo sobre isso, como diferenciar relacionamento tóxico de chama gêmea.
Curtam o vídeo, compartilhem se quiserem, se inscrevam, ajudem na divulgação, comentem. Eu gosto de comentários, eu respondo, eu curto, eu leio todos, tá? E ajuda também a ter mais visualizações, né? A ter uma abrangência maior de ajudar as pessoas que precisam, tá bom? Beijo a todos e até a próxima.